Estamos vivendo um tempo difícil e é hora de inovar. Estamos na nossa primeira aula de língua portuguesa. O nosso conteúdo de hoje será vozes verbais. Seja bem-vindo. O que são vozes verbais? Dá-se o nome de voz à forma assumida pelo verbo para indicar se o sujeito é agente, ou seja, pratica ação, ou paciente, ou seja, sofre ação. E são três as vozes verbais. A ativa, quando o sujeito é agente, isto é, pratica a ação expressa pelo verbo. Passiva, o sujeito já é paciente e ele recebe a ação expressa pelo verbo. E reflexiva, quando o sujeito é ao mesmo tempo agente e paciente, isto é, ele pratica e recebe a ação expressa pelo verbo. Então vamos saber de cada uma dessas vozes. A voz ativa, o sujeito é agente, como foi dito anteriormente. Ele é aquele que pratica a ação expressa pelo verbo. Nós temos um exemplo. A criança quebrou o copo. Primeira coisa que temos que identificar é o verbo da oração. Então, nós temos aqui o verbo quebrou. Nota que ele é um verbo transitivo direto, que quem quebra, quebra algo. Quebrou o quê? O copo é o meu objeto direto. Quem quebrou? A criança. Nota que a criança é o meu sujeito agente, por quê? Ela pratica a ação do meu objeto no complemento do meu verbo. O objeto, então, recebe a ação praticada pelo sujeito. Agora vamos para a voz passiva, onde o sujeito é paciente. Como foi dito antes, ele sofre a ação expressa pelo verbo. Só é possível acontecer isso com um verbo transitivo. Seguindo o exemplo dado anteriormente pela professora Juliana na voz ativa, onde a criança quebrou o copo, vamos transformar essa voz ativa para a voz passiva. Percebam, o que era o sujeito da voz ativa, a criança, vai se transformar em um agente da passiva, pela criança. O verbo quebrou, verbo transitivo direto, passa a ser uma locução verbal, foi quebrado. E o objeto direto, o copo, passa a ser o sujeito paciente, ou seja, o sujeito recebe a ação praticada pelo agente da passiva. Agora a voz reflexiva. Na voz reflexiva, o sujeito é ao mesmo tempo agente e paciente, ou seja, ele pratica a ação e sofre a ação expressa pelo verbo. A criança machucou-se. Nota que temos um verbo transitivo e ele tem uma partícula apassivadora, o pronome relativo se. Porque a criança fez a ação de machucar e machucar ela mesma. Então, o sujeito recebe a ação praticada por ele mesmo. A criança é o meu sujeito agente e paciente na oração. Há dois tipos de voz reflexiva. Reflexiva quando o sujeito pratica a ação sobre si mesmo, como foi dito anteriormente. Olha só, Carla machucou-se. Ela pratica, esse sujeito Carla pratica a ação e essa ação recai sobre ela mesma. Ela mesma. José cortou-se com a faca. Mesmo caso. José é o sujeito agente paciente porque ele pratica a ação e essa ação de se cortar recai sobre ele mesmo. Roberto matou-se. Então ele pratica e recebe a ação. Essa ação recai sobre ele. Há também a voz reflexiva recíproca, quando houver dois elementos como sujeitos. Pode ocorrer sendo um sujeito composto ou um sujeito no plural. Então, um pratica a ação sobre o outro. Observe os exemplos. Paula e Renato amam-se. O sujeito é composto, Paulo e Renato. Paula e Renato. Percebam que há aí uma reciprocidade quanto ao verbo amar. Os jovens agrediram-se durante a festa. O sujeito no plural, os jovens,
tá? Então, eles se agridem mutuamente. E o último exemplo, os ônibus chocaram-se violentamente. Agora nós vamos ver a passagem da voz ativa para a voz passiva. Lembre-se que a voz ativa, o sujeito pratica a ação expressa pelo verbo. Temos um exemplo: a justiça condenou os culpados. O verbo está na voz ativa. O objeto direto, no caso, será os culpados. E o meu sujeito, agente, é a justiça. Passando essa mesma oração para a voz passiva, eu vou pegar o meu objeto direto e vou transformá-lo em um sujeito paciente. Os culpados. Lembra-se que tem que colocar uma locução verbal? Foram condenados por quem? Pela justiça. Pela justiça é o agente da passiva. Agora vamos falar dos tipos de voz passiva. A voz passiva possui 2 tipos de estruturas. Eu vou falar sobre a primeira estrutura da voz passiva e a professora Juliana falará da segunda estrutura da voz passiva. A primeira é a voz passiva analítica. Constrói-se da seguinte maneira: verbo auxiliar mais o particípio do verbo principal. Observe os exemplos. A escola será pintada. Olha lá, será pintada. Verbo auxiliar, que é o será, e o pintada é o verbo principal no particípio. Percebam que nesta oração não há o agente da passiva, ele foi omitido, né? A escola será pintada por quem? Segundo exemplo, o trabalho é feito por ele. É feito, a locução verbal formada por verbo auxiliar, e feito, verbo principal, na forma nominal do particípio. Neste caso, há a presença do agente da passiva, por ele. Nota-se que a variação temporal é indicada pelo verbo auxiliar ser, pois o particípio é invariável, não sofre alteração. Observe essas transformações das seguintes frases. Primeiro, letra A. Nós vamos ver que o verbo fez, na voz ativa, está no pretérito perfeito do indicativo. Portanto, ao passar essa voz ativa para a voz passiva analítica, o verbo auxiliar deve permanecer no mesmo tempo verbal, ou seja, pretérito perfeito do indicativo. Observe, ele fez o trabalho foi feito por ele. Na letra B, o verbo faz já está no presente do indicativo. Portanto, ao se transformar para a voz passiva analítica, a locução verbal, o verbo auxiliar, o verbo ser, deve estar no presente. O trabalho é feito por ele. E na letra C, nós vamos ver um caso de futuro, tá? Do presente do indicativo. Ele fará o trabalho, voz ativa. Passando para a voz passiva analítica, o trabalho será feito por ele. A segunda estrutura da voz passiva, a voz passiva sintética, também chamada de pronominal, constrói-se com os verbos na terceira pessoa, ou do singular ou do plural, seguido do pronome apassivador se. Eu tenho aí um exemplo. Abriram-se as inscrições para o concurso. Se eu for passá-la para a voz passiva analítica, eu vou ter a seguinte estrutura: as inscrições para o concurso foram abertas. Tem uma estrutura: destruiu-se o velho prédio da escola, na voz passiva sintética. Passando para a analítica, eu vou ter a estrutura: o velho prédio da escola foi destruído. O agente não é expresso na voz passiva sintética. Vamos agora diferenciar a voz passiva sintética do sujeito indeterminado. Então, o pronome se, ele pode ser uma partícula apassivadora ou um índice de indeterminação do sujeito. Percebam aqui a diferença. Na voz passiva sintética, o verbo é transitivo direto, ou seja, ele tem como complemento um objeto direto. Eu faço a pergunta o que ou quem.
O sujeito está determinado, então apresenta-se um sujeito nessa estrutura. O verbo no plural, sempre concordando com o sujeito. É possível passar para a voz passiva analítica. Observe os exemplos. Cortou-se a madeira. A madeira foi cortada. Vendem-se calçados. Calçados são vendidos. Observe agora o sujeito indeterminado. No sujeito indeterminado, o verbo já é transitivo indireto, ou intransitivo, ou de ligação. Diferente da voz passiva sintética, que o verbo é transitivo direto. Não tem um sujeito determinado. Não se sabe quem pratica a ação expressa pelo verbo. O verbo está na terceira pessoa do singular e não tem como você transformar. Essa transformação para a voz passiva analítica é impossível. Percebam os exemplos. Precisa-se de madeira. Verbo precisa, transitivo e indireto. Quem precisa, precisa de algo. Precisa de quê? De madeira, um objeto indireto. E quem precisa-se de madeira? Alguém que eu não sei quem, sujeito indeterminado. Veja os outros exemplos. Vive-se bem numa casa de campo. Quem vive-se bem? Alguém que eu não sei quem, indeterminado. Nunca se está livre de perguntas indiscretas. Quem nunca está livre de perguntas indiscretas? Ele, mas ele quem? Não sei quem é, sujeito indeterminado. Agora nós vamos para a nossa produção textual. O gênero de hoje é a notícia. A notícia é um gênero textual jornalístico e não literário. Está presente em todo o nosso dia a dia. É um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, vinculado pelos principais meios de comunicação. Ela tem características. As suas características são: ela possui um cunho informativo, é relativamente curta, apresenta uma linguagem formal clara e objetiva e possui títulos, um principal, que nós conhecemos também como manchete, e um título secundário, um auxiliar. Faz o uso da terceira pessoa, porque ela é impessoal, eu não posso dar a minha opinião. E ela se baseia em fatos atuais e cotidianos. Ela possui uma estrutura. Qual é essa estrutura? Como já disse anteriormente, ela possui dois títulos: o principal, a manchete, e um auxiliar. Ela possui a lide. A lide corresponde ao primeiro parágrafo da notícia. Ela deve responder as perguntas: o que, quem, quando, onde, como e por quê. E trata-se de um parágrafo em todas essas informações estarão contidas da notícia, deve aparecer nesse parágrafo. E, por último, o corpo da notícia. Nessa parte é onde vai ser apresentada os fatos, as descrições detalhadas do fato ocorrido. Agora é hora de produzir uma notícia. Vocês vão ler os textos que seguem abaixo. Texto 1, texto 2 e texto 3. Todos os textos tratam do mesmo assunto. Falam sobre leitura. Então, a nossa proposta de produção de texto, que agora é sua vez, é que você faça a leitura desses textos motivadores e produza uma notícia para uma revista Tim, com a seguinte manchete: surge um novo modelo de leitor. Utilize a linguagem formal, evite estruturas marcadas pela oralidade. Então, siga a norma padrão da língua. A linguagem tem que ser bem objetiva e clara e seja bem criativo. Público-alvo, crianças e adolescentes. Use de 20 a 25 linhas para elaborar seu texto. Mãos à obra e não se esqueçam de revisar seu texto. Capriche, você vai longe. Boa escrita. Para escrever bem é preciso ler. Então, eu e o professor Marcelo vamos deixar um recadinho para você. Atenção, aproveite o seu tempo para se dedicar à leitura do nosso primeiro livro do período letivo, Compromisso com o Bem, do autor querido Fernando Carraro, da editora FTD.
A leitura transforma o mundo. Então, mãos à obra. Vamos transformar a nossa realidade. Bons estudos. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau.